Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma etapa da nossa jornada no Apocalipse. Hoje, com a graça de Deus, a nossa penúltima etapa dessa gloriosa jornada que o Senhor nos concedeu e tem nos concedido, né, ao longo desses últimos meses. Então, boa noite para você que está chegando aí ao vivo. Renatinha já está aí, Andresa, o Rogério, sejam muito bem-vindos. O Alan também. A nossa saudação para aqueles que acompanham os nossos vídeos em outros horários. Nós temos uma galera aí que sempre está conectada, né, nos vídeos que ficam disponíveis lá no canal da igreja no YouTube. A Priscila já chegou, a Dona Dilza, a Irmã Graça. É um privilégio, né, a participação de todos vocês aqui em nossa jornada. Bem, queridos, sempre lembrando, né, que todos os vídeos da nossa série estão disponíveis aqui no canal. Se você não entender alguma coisa, fique bastante à vontade para colocar aí sua pergunta nos comentários, que a gente tenta responder ao vivo. Se não der para falar ao vivo, a gente responde depois. Boa noite aí ao Carlos, a Deusa, chegaram aí também com a gente. E como falamos já, né, estamos aí na iminência de concluir o nosso estudo. A nossa ideia hoje é poder irmos até o versículo 15 do capítulo 22, e aí na quarta-feira a gente caminhar do 16 ao 21, completando assim o nosso estudo. Então, queria recapitular um pouquinho com vocês a estrutura do livro do Apocalipse, só para a gente trazer algumas informações, refrescar a memória de algumas informações importantes que influenciam a maneira como a gente olha o Apocalipse como um todo. Então, o capítulo 1 do Apocalipse é a introdução do livro, onde você vai ter aí uma série de informações iniciais. Os destinatários, o autor, né, da onde ele recebeu a mensagem, quem o envia para escrever essa mensagem, né, uma descrição ali do cenário inicial do Apocalipse. No capítulo 2 e 3, nós temos a seção das 7 cartas às 7 igrejas, onde nós teremos um diagnóstico espiritual do cristianismo daquela região, que eram comunidades cristãs localizadas na região que hoje está a Turquia. Essas 7 igrejas são as destinatárias históricas do livro do Apocalipse. É interessante observar que muitas dessas igrejas, né, ou pelo menos as igrejas dessa região, o cristianismo ali começa com o trabalho missionário do apóstolo Paulo, aproximadamente uns 40 anos antes do livro do Apocalipse ser escrito. Ali meados da década de 50, iniciozinho da década de 60, as viagens missionárias de Paulo passaram por ali, né? Paulo se ocupou em trabalhar, em plantar igrejas naquela região. De modo que 4 décadas depois, essa região ela está sob a influência apostólica de João, do apóstolo João. É interessante observar que, se essas 7 igrejas, lá localizadas na Ásia Menor, são as destinatárias históricas do livro, elas não são as destinatárias exclusivas do conteúdo do livro. O Apocalipse ele foi escrito para todos os cristãos em todos os lugares. Aí a gente começa no capítulo 4 até o capítulo 17, do 4 ao 17, em linhas gerais, o conteúdo desses capítulos, eles vão apresentar eventos e princípios espirituais que atravessam toda a história da humanidade até a vinda de Cristo. De modo que a gente vai ter aí uma colcha de retalhos em termos cronológicos. Às vezes, o Apocalipse vai nos apresentar um recorte da realidade espiritual desde a queda de Adão e Eva até a vinda de Cristo.
Em outros momentos, da ressurreição de Jesus até a vinda de Cristo. Há momentos em que a ênfase recai sobre os eventos futuros relacionados à vinda de Jesus, os eventos que acontecerão. Em outros momentos, a ênfase está nos eventos que já estão acontecendo. De modo que, entre os capítulos 4 e 17, temos assim uma grande colcha de retalhos em termos de cronológicos, né, do momento histórico do que está sendo descrito. Há textos que destacam, por exemplo, a realidade espiritual invisível, isto é, o que está acontecendo nos céus. Outros textos que buscam interpretar a realidade espiritual visível, a realidade espiritual da terra, da sociedade. De modo que, resumindo, entre o capítulo 4 e 17, nós temos situações que já aconteceram, situações que estão acontecendo, situações que vão acontecer. Tudo junto e misturado. Aí quando a gente chega no capítulo 18, né, do 18 ao 22, nós temos aí capítulos que se concentram nos eventos efetivamente futuros, né, do ponto de vista da história. Embora o início do capítulo 20, ali a questão do milênio, aponte por uma realidade já presente, já acontecendo, praticamente todo o restante do que está entre o capítulo 18, aliás, entre o capítulo, justamente, do 18 até o 22, ele está relacionado, é um conteúdo relacionado ao momento da vinda, ou grandioso dia da vinda de Jesus Cristo. Isso está distribuído da seguinte forma: os capítulos 18, 19 e 20, temos a vinda de Jesus em termos de juízo e justiça sobre o sistema maligno instalado no mundo e seus seguidores. Os capítulos 21 e 22 ressaltam que após o juízo virá a plenitude da salvação, a chegada dos novos céus e nova terra e a instalação da nova Jerusalém. Capítulo 21, do versículo 9 até o 22, versículo 5, ele vai descrever a realidade espiritual da Nova Jerusalém, por meio de uma série de símbolos. Os versículos 6 e 7, eles funcionam como uma conclusão do livro. Tudo isso a gente viu no vídeo passado, né, onde a gente foi até o versículo de número 7 do capítulo 22. Os versículos de 8 a 21, né, que a gente vai começar a estudar hoje, eles expandem a conclusão do livro como uma espécie de apêndice, de anexo, retomando alguns pontos da introdução e deixando alguns lembretes aos leitores do livro. Então, nosso tópico hoje, nosso texto hoje é Apocalipse 22, do versículo 8 ao versículo 15. Pega aí sua Bíblia, seu caderninho de anotações, sua caneta, vai colocando seu boa noite aí nos comentários e vamos em frente agora à exposição do texto, né? Já colocando o nosso boa noite aí ao Heitor, a Simone, a Rita, a Marta, a Ana Paula, a Vilma, Priscila, a galera que está com a gente aí. Então, começando com os versículos de 8 a 10, capítulo 22, do 8 ao 10. No versículo 8, reaparece o nome João. Interessante isso, né? Porque João, ele se identifica pelo nome 4 vezes no livro do Apocalipse. 3 vezes no capítulo 1 e agora a 4ª vez aqui no capítulo 22. Então, isso reforça a ideia de que o capítulo 22, essa parte final do 22, funciona como uma espécie de fechamento que retoma as ênfases iniciais do livro. Então, aquilo que apareceu lá no capítulo 1 reaparece aqui no capítulo 22. Ele ecoa a introdução do livro.
de modo que ele vai dizer aí, né, que eu sou João, quem ouviu e viu estas coisas. Há um padrão no Apocalipse que é interessante a gente observar, que é o padrão entre o ver, o ouvir e o testemunhar. João, ele viu, ouviu e deu testemunho. Nós somos chamados a ouvir o conteúdo do livro e dar o nosso testemunho acerca dele. Quem ouve se torna responsável por dar testemunho, por testemunhar. O que nos lembra, algo que já falamos aqui outras vezes, que o conteúdo do livro do Apocalipse não é meramente informativo, mas ele te incentiva a capacitar, ele te incentiva e te capacita a atuar no mundo como testemunha de Jesus. Lembrando que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, está lá no capítulo 19. Ou seja, o cerne da mensagem cristã é o testemunho da vida e da obra de Jesus Cristo. Bem, João está ali diante do anjo que está conduzindo ele nessa visão celestial. Ele fica impactado com a figura do anjo e ele se prostra diante do anjo para adorá-lo. Esse mesmo erro, João ele cometeu lá no capítulo 19, versículo 10. Ele também estava diante do anjo e também se prostrou diante do anjo para adorá-lo. E isso mostra para a gente, né, que mesmo pessoas do calibre espiritual de um apóstolo podem repetir seus erros. Tá? Isso não acontece só com você, comigo. Também aconteceu com João. Agora, que relevância tem, olha que interessante isso, né? Que relevância tem para o livro do Apocalipse esse deslize de João, né? Esse deslize em adorar, em se colocar para adorar o anjo e ser repreendido por ele. Certamente poderia ser um conteúdo que não nos faria falta em termos da compreensão da mensagem que está sendo apresentada. Pois bem, repare no que o anjo diz para João. Ele diz assim: não faças isso, João, pois eu sou o servo, como tu e teus irmãos profetas, como aqueles que observam as palavras do livro, desse livro. É a Deus quem deves adorar. O equívoco de João e a repreensão do anjo tem como finalidade prevenir os leitores sobre um problema que era muito comum naquela época. O judaísmo daquela época possuía, em alguns setores, uma valorização excessiva das figuras angelicais. E haviam certos movimentos religiosos que promoviam o culto a anjos, inclusive influenciando alguns cristãos. Veja que na carta aos Colossenses, Paulo fez a seguinte advertência, abre aspas, não se deixe enganar por pessoas iludidas por uma falsa humildade e com a adoração dos anjos. A resposta do anjo indica que, de fato, quem são os anjos? Eles são servos de Deus. E eles estão na mesma posição espiritual que os seres humanos. Eles são seres diferentes, mas não são seres superiores. Não existe uma escala espiritual, tipo assim, Deus, os anjos e os seres humanos no mundo. Os anjos não são seres intermediários. Eles são criaturas chamadas a servir a Deus, chamadas a servir o povo de Deus e a adorar o seu Criador. Outro ponto interessante, no versículo 9, é que podemos identificar dois grupos de cristãos. O anjo se refere a João, seus irmãos profetas, e aqueles que guardam as palavras deste livro. No cristianismo do período do Novo Testamento, havia um grupo
equivalente ao que poderíamos chamar de pregadores leigos. Eram os profetas. Aquelas pessoas, aqueles irmãos que recebiam o dom da profecia, entendendo profecia como a proclamação da palavra de Deus. É importante observar que o dom de profecia, nos termos do Novo Testamento, não se trata de adivinhação, mas de proclamação e aplicação de verdades bíblicas. Alguns estudiosos entendem que existe uma cadeia de transmissão. Deus envia o anjo fala a João, e João passa aos profetas. Os profetas falam à igreja ou às igrejas. E aí, quando a gente lembra lá do capítulo 19, que disse que o texto... Opa, deu uma pausa aí na transmissão. Então, quando a gente lembra lá do capítulo 19, que afirmou que o testemunho de Jesus era o espírito da profecia, está se exortando esses profetas pregadores sobre qual deve ser o assunto da sua ministração. Da mesma forma, observe, a palavra anjo, ela significa literalmente mensageiro. Quando o anjo exorta João a não adorá-lo, podemos ter, de uma maneira implícita, um lembrete de que nenhum mensageiro deve ser adorado. Nem anjos, nem apóstolos, nem profetas, nem pregadores, nem pastores. A adoração é algo que pertence exclusivamente ao Deus Criador e a Jesus Cristo, seu Filho. Essa mesma ideia, né, essa perspectiva que a gente está apresentando, ela vai ser encontrada no versículo 10. João, os profetas e todos os leitores são advertidos de que as palavras da profecia desse livro, do Apocalipse, não devem ser retidas. É interessante observar que lá em Daniel capítulo 12, Daniel é informado que a profecia do seu livro, a profecia que ele recebeu, deverá ficar selada para o tempo do fim. Isso significa que ela só será aberta, revelada, compreendida quando o tempo do fim chegar. Então, a Deus está dizendo que o som está baixo, né? Vou tentar aqui aumentar, Deus. Não sei se vai melhorar, tá? O que acontece? Lá em Daniel 12, então, a profecia de Daniel, ela é informada para Daniel que a sua profecia ficará selada para o final dos tempos. O Apocalipse faz um movimento ao contrário. Ele exorta que a profecia não deve ficar selada, mas ela deve ser transmitida. O que é mais um lembrete aos profetas pregadores e aos leitores do livro. O conteúdo do Apocalipse precisa ser proclamado. E a conexão entre Daniel 12 e Apocalipse 22 é a perspectiva de que o tempo do fim já chegou. O Novo Testamento, todo ele, trabalha com a visão de que a morte de Jesus, a sua ressurreição, a sua exaltação e o Pentecostes, esse conjunto de eventos, eles inauguram a última parte da história. O final ainda não chegou, mas já vivemos espiritualmente o tempo do fim. É a ideia da última temporada e do último episódio, né? A gente já utilizou essa metáfora anteriormente. Nós vivemos a última temporada da história. Contudo, né, ainda tem alguns episódios que vão acontecer. O último episódio é quando de fato a gente
der entrada ali na Nova Jerusalém. Então, a última temporada foi aberta, foi inaugurada com a vida e a obra de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a exaltação e o derramamento do Espírito Santo. Então, daí para cá, vários eventos têm acontecido e acontecerão até o capítulo final. Ok? Isso nos remete ao sentido da expressão o tempo está próximo, que aparece aí no texto. Essa mesma frase, ela já apareceu lá no capítulo 1 do livro, né? Onde fala que o livro de Apocalipse começa dizendo o tempo está próximo. É interessante notar que o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15, vai dizer para a gente que quando Jesus iniciou o seu ministério, quando Jesus abre o seu ministério, a primeira pregação de Jesus, de acordo com Marcos, foi a seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, Jesus fala que o tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Que tempo é esse que se cumpriu? Provavelmente, Jesus está fazendo referência a Daniel, a todas essas profecias relacionadas ao final dos tempos. O tempo está cumprido. Na verdade, quer dizer que o tempo do fim foi inaugurado. O reino de Deus já se iniciou. Ele já está presente. A presença dele já pode ser sentida no mundo. Porém, todavia, ele ainda não alcançou a sua plenitude. É a ideia da frase: o tempo está próximo em Apocalipse. O tempo ainda não chegou na sua forma definitiva, completa, mas ele já foi inaugurado. Em outras palavras, as profecias do Antigo Testamento, as profecias do Novo Testamento, elas já começaram a se cumprir. Elas estão se cumprindo. Está próximo o tempo em que todas elas se cumprirão em sua inteireza. E também não podemos perder de vista que essa parte final do Apocalipse quer reforçar nos leitores a atitude de vigilância, a atitude de prontidão, né? aquela dinâmica de pensar a vinda de Jesus como o ladrão, né? Que vem de forma repentina, conforme as metáforas que o próprio Jesus utilizou. De modo que a questão não é quando o momento final vai chegar, mas estarmos espiritualmente prontos para esse encontro com Jesus. Ok? Pegou aí? Versículos 8, 9 e 10, a gente já venceu. Vamos agora para os versículos 11 a 12. 11 e 12, melhor dizendo, né? Do capítulo 22. Há um ponto importante aí no versículo 11 que traz uma frase aparentemente contraditória, estranha, esquisita. Diz assim: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo sendo imundo. Ou, em outras versões, o sujo se sujando. O justo continue na justiça. O santo continue a santificar-se. Bem, mas o que, né, significa exatamente o injusto continuar fazendo injustiça? O imundo continuar sendo imundo? A primeira impressão é que o texto ele está exortando o pecador a pecar mais, a continuar pecando. Porém, devemos lembrar que o Apocalipse ele foi escrito para a igreja. Seu público-alvo são cristãos. Devemos olhar com atenção todo o contexto. Então, repare, o versículo 10, o versículo que antecede esse texto, afirma que o tempo está próximo. O versículo 12, o versículo que sucede este texto, Jesus afirma que virá em breve. Então, o texto anterior diz que o tempo está próximo, o texto posterior que ele virá em breve. E no 12 ainda,
que Jesus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. De modo que o versículo 11, naturalmente, não está afirmando que pessoas não podem mudar. É claro que, do ponto de vista do Novo Testamento, pessoas que estão espiritualmente sujas hoje, elas podem ter as suas vidas limpas por meio da fé em Jesus, por meio da lavagem das suas vestes na obra da cruz. Então, como interpretar Apocalipse 22, 11? Então, alguns pontos a gente pode estabelecer aqui. Primeiro, o mundo ao redor ele continuará igual. Injustos continuarão a fazer injustiças. Sujos continuarão a se sujar. A igreja está sendo lembrada que, por melhor que seja a sua atuação no mundo, por mais esforçada, dedicada, santa que seja a igreja, o mundo será Babilônia. E sempre teremos seguidores do anticristo. Ok? Segundo lugar, na medida que Deus é o Senhor da história, Jesus está no governo do universo, tá? É a ênfase lá dos capítulos 4 e 5, vai aparecer aí no versículo 13. Os ímpios e suas impiedades também estão incluídos dentro do plano de Deus para a história. Assim como lá no Antigo Testamento, Faraó, as ações de Faraó lá no Egito estavam dentro da soberania de Deus. As ações das forças malignas ao longo do Apocalipse também fazem parte, né, estão debaixo do governo de Deus. Terceiro lugar, na verdade o texto aqui ele recorre a uma ironia, ao que era muito usado no Antigo Testamento. Quer dizer o seguinte, olha, você não quer mudar? Não precisa mudar. Né? Quer ficar desse jeito? Tudo bem. Né? Continua fazendo e depois você olha quais serão as consequências. O que você vai colher disso aí que você está plantando. Então, mais ou menos é o que a gente vai encontrar, por exemplo, lá no livro do profeta Amós. Amós 4, versículo 4 diz assim: o Senhor Deus disse, povo de Israel, venham ao santuário de Betel e pequem. Vão ao santuário de Gilgal e pequem ainda mais. Naturalmente, Deus, não era a vontade de Deus que o povo pecasse ou pecasse ainda mais. É uma ironia. Deus está ironizando, ou o profeta está ironizando, né, a falta de arrependimento do povo, mostrando que no futuro próximo, se eles não mudarem, se eles continuarem, né, com essa dura cerviz, irão colher o resultado das suas ações. Da mesma forma, um dia todos iremos colher o resultado das nossas atitudes atuais. A não ser que mudemos de atitudes, deixando a sujeira, deixando a injustiça. Ou mantivermos nossas atitudes com fidelidade, mantendo a fé e o testemunho de Jesus apesar das adversidades. Em quarto lugar, o Apocalipse 22, 11, a segunda parte da frase, ela exorta qual deve ser a atitude do santo, do justo, do cristão verdadeiro. É manter-se praticando a sua fé em santidade. Continue praticando a justiça. O santo continue a santificar-se. Nosso desafio é justamente manter o que estamos fazendo. Então, o Apocalipse ele vai ao encontro daqueles que já são cristãos e incentivando-os à perseverança. É um dos objetivos do livro, conforme encontramos lá no capítulo 3, versículo 11. Vai dizer assim, venho sem demora, diz Jesus, conserva o que tens, para que não percas a tua coroa. Então a ideia é de manter, de seguir firme, de não retroceder, de continuar.
né, de seguir em frente. É o objetivo do livro para com os seus leitores. Lá no versículo 12, conforme já mencionado, temos Jesus afirmando que ele vem em breve. Essa expressão em breve ela aparece 3 vezes aqui no capítulo 22, versículos 7, 12 e 20. Já explicamos o sentido desse em breve, né? Então, só para você recapitular aí. Primeiro, Jesus virá em breve. A ideia é de que o tempo do fim já foi inaugurado. A última temporada foi aberta. Todo o tempo a partir da ressurreição de Jesus é o tempo da proximidade da vinda de Cristo. Estamos em contagem regressiva, caminhando para lá. Em segundo lugar, o propósito do texto é manter os leitores vigilantes, em prontidão espiritual, conforme ensinado pelo próprio Jesus. Agora, um ponto importante do versículo 12 é que é atribuída a Jesus uma função que lá no Antigo Testamento era exclusiva de Deus. Veja você que para os judeus, Deus podia compartilhar muitas coisas com anjos, com outros seres espirituais e até com os seres humanos. Mas a função de julgar era uma função exclusiva de Deus. Somente Deus poderia, no final da história, exercer juízo. E aqui, dessa forma, encontramos um argumento importante em favor da divindade de Jesus, da visão que os autores do Novo Testamento tinham de que Jesus, de fato, era divino, Deus, exatamente como o Pai, de onde vai nascer a doutrina da Trindade. Isso acontece porque no texto é dito que quem virá para exercer essa função de julgamento das obras de cada ser humano é Jesus. O Apocalipse faz isso por meio de um procedimento muito usual no Novo Testamento, que é o de aplicar a Jesus textos do Antigo Testamento que indicavam que o que Deus iria realizar no futuro, seja para salvação, seja para juízo, agora é atribuído a Jesus. Então, nesse caso, veja você, temos uma citação de Isaías 62, 13. Notou aí? Isaías 62, 13, que diz assim: Eis que o Senhor Deus, virá com poder, o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Então, Deus está vindo, trazendo o seu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Isso é Isaías. Aqui em Apocalipse, é Jesus que vem para retribuir a cada um segundo as suas obras, dar o salário de cada um. Ora, esse julgamento, né, o julgamento pelas obras, é um tema que aparece em diversos lugares da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo. Inclusive já apareceu aqui no livro do Apocalipse, por exemplo, no capítulo 20, onde todas as pessoas foram julgadas segundo as suas obras. Agora, há 3 pontos que a gente pode considerar nesse tema do julgamento. Tá? Ponto 1 é que tudo o que fizemos, ou tudo o que fazemos, né? Todas as nossas escolhas, decisões, ações, todas as nossas omissões, tudo isso importa para Deus. Tudo isso está anotado diante de Deus. Não há coisa sem importância para Deus. Existe uma relevância espiritual em cada uma de nossas atitudes. Não do ponto de vista moral, espiritual, tudo que fazemos importa, tem valor. Segundo lugar, segundo ponto, é que o somatório das nossas obras não tem a condição, por melhor que essas obras sejam, de produzir salvação. As nossas obras, observe, elas contam para a nossa condenação, mas só encontramos salvação por meio da fé em Jesus.
as pessoas, né, ou melhor, as nossas obras, evidenciam a nossa salvação. De modo que, se somos justificados por fé, iremos frutificar em boas obras. E o terceiro ponto, que eu acho muito importante, talvez a ênfase do texto seja essa, é que o contexto aqui do capítulo 22 não é o contexto do dia de juízo. Né? O dia de juízo foi descrito com ênfase lá no capítulo 20, na segunda parte. O contexto aqui é um contexto de incentivo aos cristãos, de incentivo aos leitores do livro. Da seguinte forma, aqueles que aqui perseguem a igreja, aqueles que aqui zombam do evangelho, aqueles que aqui acumulam atos de injustiça, ações que contrariam a vontade de Deus, isto é, os injustos que continuam praticando injustiça, os imundos que continuam praticando imundícias, nada, embora eles possam passar impunes nesse mundo, um dia receberão de Jesus a justa retribuição pelas suas obras, de acordo com a palavra de Deus. Então, um dia haverá justiça. Ponto. Um dia a justiça chegará sobre todos os seres humanos. Não tem condição financeira, não tem decisão judicial, não tem nenhum tipo de cargo, função, poder que possa me isentar de me apresentar diante do juiz dos juízes. Por outro lado, aqueles que estão caminhando com fidelidade, que não se curvam diante da Babilônia, que não contaminam as suas vestes, que não seguem o esquema do anticristo, que preservam a santidade, eles serão honrados pelo Senhor. Eles receberão o galardão da sua obediência. Vale a pena ser fiel, porque ser fiel no pouco, porque esse pouco que você é fiel é levado em consideração pelo Senhor. Isso é uma reflexão que eu creio ser importante. Vamos agora aí para o versículo 13. Tá? Então, pessoal que está chegando aí, estamos no capítulo 22, versículo 13 do livro do Apocalipse. Você que chegou aí no meio da transmissão, coloca aí o seu boa noite para a gente poder seguir e no final registrar aí a nossa gratidão, a sua participação conosco. Bem, o versículo 13, ele vai no caminho, né, nesse caminho aí que já apareceu, de atribuir a Jesus designações divinas. Tá? Aqui Jesus vai receber uma qualificação tripla, expressando seu controle sobre a história, porque ele está no início e no final, ele abre e fecha. Tudo o que acontece está sob o seu controle. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o início e o fim. Novamente aqui temos o procedimento de aplicar a Jesus textos do Antigo Testamento. Veja o que temos em Isaías. Isaías 44, verso 6, diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Isaías 48, 12, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro e também o último. Então, em Apocalipse 1, verso 8, Deus Pai é chamado de Alfa e Ômega. Em 21:6, Deus é chamado de Alfa e Ômega, princípio e fim. Em 1:17, Jesus é chamado de primeiro e último. Aqui em 22, né, no capítulo 22, todas essas expressões, né, elas são combinadas, mostrando que Jesus é 100% divino, porque ele é igual em essência a Deus Pai. Ele atuou tanto lá na criação, lá no Gênesis, quanto atuará
naquele grandioso dia da consumação da história. Isto é, a criação passou por Jesus. A recriação também passa por Jesus. E o meio de tudo isso, né, os eventos intermediários, também estão sob o controle de Jesus. Bem, vamos agora aí ao capítulo, aos versículos 14 e 15, que são a nossa última etapa aí dessa noite no capítulo 22. Está acompanhando aí? Então, Apocalipse 22, versículo 14. Temos aí uma bem-aventurança. O Apocalipse possui 7 bem-aventuranças. Olha que interessante. Essa é a 7ª. Tá? E aí, a gente que já trabalhou bastante o número 7, né, lá no início do livro, há uma ênfase, né, há um ponto interessante nisso. São 7 palavras, 7 promessas de Deus direcionadas àqueles que servem ao Senhor. Então, no capítulo 1, são bem-aventurados os que conhecem a profecia do Apocalipse e a colocam em prática. No capítulo 14, são bem-aventurados os que morrem no Senhor. No 16, os que vigiam para não contaminarem suas vestes. No 19, os bem-aventurados são aqueles chamados para participar da ceia das bodas do Cordeiro. No 20, são bem-aventurados aqueles que têm participação na primeira ressurreição, que é a própria conversão. E aqui, no capítulo 22, nós temos 2 bem-aventuranças. No versículo 7, bem-aventurados são aqueles que guardam a profecia. E no versículo 14, bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E aí, né, o nosso ponto aqui é o versículo 14 do 22, o Apocalipse recapitula lá o capítulo 7 do próprio livro do Apocalipse, onde disse assim, estes que vêm, que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondeu para João, né? São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, os que vêm da grande tribulação, a grande tribulação no sentido de toda a caminhada cristã na história, como a gente entendeu lá. Então, eles estão vestidos de vestiduras brancas, e elas são brancas porque elas foram alvejadas no sangue do Cordeiro. Capítulo 3 do Apocalipse, versículo 5, vai dizer assim, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. De modo que temos no Apocalipse uma teologia das roupas. Olha que interessante, né? Uma teologia das vestes. Primeiro, as vestes representam nossas obras, nossos comportamentos, nossas atitudes. E espiritualmente, todos nós trazemos vestes sujas. Ou, conforme a metáfora usada lá no capítulo 16 e também na carta à igreja de Laodiceia, espiritualmente estamos nus. Você vai lembrar que lá na carta à igreja de Laodiceia, no capítulo 3, Jesus vai dizer para a igreja, olha, vocês são pobres, miseráveis e nus. Estão sem roupas. Sem roupas. Porque na cultura antiga, naquele tempo, estar nu era o sinônimo de vergonha. Né? Lembremos de Adão e Eva, que se escondem do Senhor porque estavam sem roupa, sentiram vergonha. Naturalmente, a questão aqui nada tem a ver com sexualidade, mas é um símbolo da gente poder estar ou não diante do Senhor, na presença de Deus. Ao crer em Jesus, recebemos vestes brancas.
vestes de santidade que nos permitem acessar a presença de Deus. Pela fé em Jesus, já somos vencedores. Ou, na metáfora utilizada aqui, pela fé em Jesus, as nossas vestes, elas são lavadas, alvejadas, embranquecidas pelo sangue de Cristo Jesus. E aí, ou pela presença do Espírito Santo, somos impulsionados a praticar boas obras, que lá no capítulo 19, versos 7 e 8, dirá que a obediência, a fidelidade a Jesus são vestes de linho finíssimo. Então, olha que interessante. No primeiro momento, nós estamos sem roupa ou com vestes sujas. No segundo momento, nós estamos com vestidos de vestiduras brancas ou vestes lavadas e embranquecidas no sangue do Cordeiro. E no terceiro momento, nós temos vestes de linho finíssimo. Porque nós, por conta da graça, praticamos boas obras. E aí, percebemos aqui que se de um lado, veja você, as nossas obras importam para Deus e elas serão julgadas pelo Senhor para entrarmos na Nova Jerusalém, para termos acesso à árvore da vida, nossas almas, né, a condição para isso é que nossas almas, nossa mente, nosso coração, nosso passado seja limpo, purificado no sangue derramado por Jesus na cruz. Então, veja, não há sujeira que não possa ser lavada pela graça de Deus em Cristo. Isso é fantástico. É importantíssimo a gente entender isso. Agora, então a gente tem dois pontos. De um lado, eu preciso de vestes, das vestes adequadas para acessar a presença do rei. Por outro lado, ele mesmo me concede essas vestes na medida que ele me disponibiliza o caminho do evangelho. O que não pode acontecer é eu querer estar na presença do Senhor sem utilizar as vestes que ele mesmo concede. O resultado, se eu seguir nesse caminho, eu ficarei de fora da Nova Jerusalém. E aí vem o versículo 15, né, que justamente vai mostrar que nem todos entrarão na Nova Jerusalém. Observe, você que está acompanhando a gente aí, sempre com a gente, temos aqui a terceira lista de pessoas que ficaram fora da salvação final, apenas nesse contexto aqui dos capítulos 21 e 22. Então, no 21, 8, no 21, 27 e aqui no 22, 15, podemos pontuar algumas coisas. Primeiro, o Apocalipse trabalha com a perspectiva que é do Novo Testamento, de que a salvação não é universal. Nem todos os seres humanos serão habitantes da Nova Jerusalém. Pessoas ficarão de fora. Tá? Segundo, como a gente disse em relação às listas anteriores, né, lá no 21.8, no 21.27, a ênfase aqui não é moralista. Tá? A intenção do texto, veja você, não é dizer que se alguém algum dia praticar esse ou aquele pecado, não poderá ser salvo ou perderá a sua salvação. O ponto é que estes pecados, listados aí no capítulo 22, verso 15, eles estão associados a uma realidade espiritual contrária ao Evangelho. Então não é apenas a pessoa fazer, digamos, algo que é moralmente errado, mas ela se associar, né, a um sistema religioso, espiritual, que contraria o Evangelho e a fidelidade de Jesus. Então não é apenas uma questão ética envolvida, é uma questão espiritual, teológica envolvida. Então,
como a gente já viu ao longo do estudo, ali pelos capítulos 16, 17, 18, 19, né? São pecados esses aqui associados à realidade, ao sistema maligno da Babilônia. Eles possuem uma conexão religiosa com a idolatria, com a religiosidade pagã, com a cultura promovida pelo mundo que rejeita o evangelho. Então, os pecados listados aqui, eles estavam associados a práticas religiosas contemporâneas da época do livro do Apocalipse. São associadas, inclusive, a diferentes, são associadas à idolatria, à adoração de falsos deuses, em diferentes partes aqui do Apocalipse. De modo que temos aqui a condenação da magia, a condenação da violência, da idolatria, de todo tipo de sexualidade contrária à palavra de Deus e da mentira. Há também aqui a palavra cães. Está dizendo que os cães ficarão fora da Nova Jerusalém. Obviamente não está se referindo aos animais, né? Cães aqui era uma palavra usada na época, tanto para indicar, né, falsos praticantes da fé. A gente vai ver que é um problema aqui enfrentado pelo Apocalipse, os falsos crentes ou falsos cristãos, mas também é um título jocoso, né? Um título que zombava, ofendia algumas práticas, pessoas que tinham práticas sexuais condenadas pela cultura, né, pela própria sociedade, não apenas pelo cristianismo. Tá? Então, mas o ponto é, o que está em jogo aqui? O que está em jogo, repito, não é esse ou aquele pecado, eu vou voltar nisso. A perspectiva religiosa da lista, né, desses pecados, você vai encontrar no final da lista. Porque, veja, o texto diz que, ao final da lista, ficarão de fora da Nova Jerusalém todos os que amam e praticam a mentira. Todas as três listas, 21:8, 21:27, 22:15, terminam, tem como seu último pecado que exclui a pessoa da Nova Jerusalém a mentira. E aqui o texto ainda é mais enfático, porque não fala apenas daqueles que praticam a mentira, mas daqueles que amam a mentira. Olha de que pessoa a gente está falando, né? Então, os estudiosos entendem que o Apocalipse pode estar querendo chamar atenção para o problema do falso cristianismo. Isto é, aqueles que professam a fé com a sua boca, mas negam a fé com as suas obras. Eles entram na igreja, eles se fingem de cristãos, eles muitas vezes se aproveitam do status do cristianismo ou de algum tipo de privilégio concedido ao cristianismo. Mas, justamente, os tempos da perseguição vão mostrar que estas pessoas não são verdadeiramente cristãs. São pessoas que abandonam a igreja. Só que, do ponto de vista da igreja, né, isso causa sofrimento. Né? A gente sofre com aquela pessoa que sai da igreja. Né? É uma coisa que é uma realidade muito pastoral, né? Que a gente pode detectar nesse texto, porque quando a gente vê alguém entrando na igreja, a gente sorri, a gente celebra, a gente comemora. Agora, quando a pessoa sai da igreja, a gente chora, a gente sofre. Só que o problema é que muitas vezes as pessoas entram na igreja sem compromisso e com a mesma ausência de compromisso que ela entra é a ausência de compromisso que ela tem ao sair. Só que nesse entrar e sair sem compromisso, ela causa sofrimento. Né? Ela causa dor na comunidade, porque a comunidade ela tem um compromisso com todos que estão ali. De modo que, veja, é algo muito sério essa coisa do falso cristianismo. Né? De modo que João, né, o Apocalipse, está exortando
aqueles que, na verdade, não se manterão fiéis numa sociedade corrupta. Era um problema naquele tempo, é um problema hoje. Veja você lá em 1 de João, capítulo 2, vai dizer assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Nele não está a verdade. Então, olha o ponto, né? Não podemos esquecer que a religião do anticristo é a religião da mentira, da falsificação. Você que está seguindo com a gente, você vai lembrar, né? Se também, se você não viu, você pode depois acompanhar o vídeo, onde a gente explicou o significado do 666. Então, 666, ele indica essa grande operação de enganação, de imitação que Satanás promove. Na verdade, ele promove a religião da mentira. Aqueles que amam a mentira vão amar seguir neste mundo, mas ficarão fora da Nova Jerusalém e receberão de Jesus conforme as suas obras. Ana Paula faz uma pergunta aqui, estou terminando aqui, vou responder a sua questão, Ana Paula. Bem, mesmo, e aí vem o outro lado, porque o Evangelho é uma boa notícia, inclusive para aqueles que ignoram a notícia, né? Então, mesmo as pessoas que estão praticando esses pecados, mesmo as pessoas que estão dentro da igreja de uma forma indiferente, irresponsável, sem compromisso, sem de fato crer no Senhor, mesmo as pessoas que estão dentro da igreja, mas vivem a vida completamente alienada dos valores do Evangelho, elas ainda não receberam a condenação. O Apocalipse foi escrito para que o Evangelho fosse pregado. Lembra? As palavras do livro não devem ser seladas. Então, aqueles que ouvem essa palavra podem se arrepender, podem, sobretudo, lavar as suas vidas no glorioso sangue de Jesus e assim receber vestes limpas, vestes brancas, vestes que lhe darão acesso à árvore da vida e à água da vida. Né? Não podemos esquecer, né, logo acima aí, aqui no capítulo 22, houve uma exortação, um convite. Né? Venha, você que está com sede, venha beber da água da vida. Né? Então, o problema não é pecar pontualmente. Né? É muito importante isso. O problema do cristianismo não é com pecados morais, com deslizes morais. O problema do cristianismo com a humanidade é a incredulidade. Tá? É permanecer no pecado e rejeitar Jesus. Permanecer longe de Jesus sem a sua graça. Então, todos aí estão com vestes sujas. Né? Mas, ao mesmo tempo, digamos assim, né? A água, o sabão, né? Aquilo que tem o poder de lavar as suas vestes. Ou mais ainda, de tirar essa roupa velha, suja, impura, rasgada e te dar uma roupa nova. Esse poder está no Evangelho e na graça de Deus e ele está disponível. Para concluir, né, eu vou chegar na pergunta da Ana Paula. O texto está ecoando o livro de Números. Olha que interessante. Números capítulo 5, do versículo 1 ao 4, vai relembrar, vai dizer lá que a presença de Deus se manifestava no acampamento do povo de Israel. E, na medida que a presença de Deus estava ali, os impuros não poderiam permanecer no acampamento por conta da presença de Deus. Deus é santo. Para termos acesso à presença de Deus, precisamos das vestes adequadas. Isso é ensinado por Jesus em uma parábola, lá em Mateus capítulo 22. É a parábola dos convidados ao banquete. Tá? Então, há uma festa, há convidados.
para eu estar dentro da festa, para eu ter acesso à festa, eu preciso ter as vestes adequadas. As vestes, elas são concedidas pela graça. Agora, sem as roupas da graça de Deus, sem as roupas lavadas no sangue do Cordeiro, você não entra na festa, você não fica na festa. Esse é o desafio do Evangelho. Bem, a Ana Paula coloca aí, essa mentira seria o contrário de viver em verdade, em relação a relacionamentos diversos, irmãos em Cristo, família e outros, fidelidade e hipocrisia dentro da igreja, uns com os outros, competição, falta de amor, rejeição. Pois é, Ana Paula, aqui, né, há uma... a gente tem que ter sempre o cuidado, né, de não cair no moralismo, no legalismo. Então, o problema não é pecados pontuais. Tá? Então, sempre haverá dentro da igreja pecados. Tá? O texto de João, né? 1 de João, capítulo 1, ele vai ser muito interessante quando eu vou dizer, ó, aquele que diz que não tem pecado, né? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, se aquele que diz que confessa Jesus e vive nas trevas está mentindo. Mas aquele que diz também que está na igreja, mas não tem pecado, está mentindo. Então, a igreja sempre conviverá com o pecado, porque todos nós somos pecadores. Tá? O problema aqui é o problema da pessoa que está na igreja, frequenta a igreja, participa da igreja, por uma série de motivos, razões, circunstâncias. Todavia, não passou, não experimentou uma verdadeira conversão. Ok? Então, é a pessoa que ainda não foi transformada espiritualmente. Então, ela pode estar intencionalmente, né, intencionalmente, esse é o problema, fingindo ser cristã. Outras, até inconscientemente. Estão na igreja porque acham legal, por conta da família, talvez por uma realidade social, algum tipo de circunstância favorável naquele momento, né? Por conta dos amigos. Então, assim, ela está lá, mas ela não tem compromisso com nada daquilo lá. Então, o texto ele adverte sobre esse tipo de pessoa. Tá? São pessoas, por quê? São essas pessoas que quando a igreja ou o cristianismo ele enfrenta perseguição, ele enfrenta lutas, ele enfrenta dificuldade, essas pessoas não permanecem, não ficam. Tá? E aí, do ponto de vista da igreja, a igreja sofre por elas. Tá? Então a gente tem que entender, não é que a gente não deva sofrer por elas, mas a gente tem que lembrar sempre, tá? Que a igreja, né, a igreja visível, é uma comunidade de joio e trigo. E o joio cresce com o trigo. Tá? Então, não tem como a gente querer separar o joio do trigo. Mas a gente precisa lembrar que essa é a realidade da igreja, da comunidade. Tá? É mais ou menos isso que o texto está advertindo. Não sei se deu para te explicar certinho, Ana Paula, né? Depois você coloca aí para a gente aí se for isso, então você reescreve a pergunta aí. Bem, gente, eu vou caminhar aí para o final, né, registrar nossa gratidão, dar um tempinho aí para a Ana Paula colocar. Deu para entender? Beleza, benção, né? Depois a gente bate um papo melhor aí, né? Já me sugeriram fazer um dia só para tirar as dúvidas do Apocalipse. Então, após o final da nossa jornada, vamos ter aí um momento só para a gente conversar sobre as dúvidas que permaneceram. Bem, você que chegou aí, vai colocando seu nome, para a gente poder registrar aí a nossa gratidão pela sua presença, sua participação com a gente nesse nosso penúltimo episódio, com a graça de Deus. Louvado seja o Senhor, né? Testemunho de vitória a gente poder chegar nesse momento, né? Muita luta, mas também muita vitória. Então a Renatinha está com a gente aí. Obrigado, Renatinha. Deus abençoe. Andresa, Rogério, Alain, Priscila, a irmã Dilza, a irmã Graça, o nosso querido Carlos, da Roseli, a Deusa,
a Ana Paula, a Vilma, a Marta Gracini, lá da Igreja Presbiteriana de Italva. Um grande abraço, minha Marta, né? O pastor José Roberto Gracini, foi um querido, né? um irmão amado, né? A irmã Alda foi membro da nossa igreja, né? Da Igreja Presbiteriana das Águas, a irmã deve saber. Então, temos um carinho muito grande aí por essa família. A querida Rita aí está com a gente, Simone, Heitor, Denise, Simone Machado, Simone Leal, Eliane, chegou aí, o Omar, grande Omar, hein? E o Cupcake, hein, Omar? Que sucesso, hein? O Olívio, ó, o Olívio tá aí hoje aí com a gente, hein, Olívio? Que beleza, hein? Que bom te ver, Olívio. Henrique, grande abraço, Henrique. Deus abençoe. A dona Roseli tá aí também com a gente. Um abração, Roseli. Olha, a Roseli fala do livro de Números, não é verdade, Roseli? A gente tem aí, a Bíblia ela é rica, né, em todas as partes dela. Tá? E o Apocalipse ele é como se ele pegasse todos os outros 65 livros, né, da Bíblia, colocasse no liquidificador, batesse, e você vai encontrar a Bíblia inteira aí dentro, espalhada, esparramada, dentro do livro do Apocalipse. Pela existência de pessoas assim. Tá? Veja que Jesus, tá? Ele escolheu 12 discípulos. E um deles era Judas. Então, digamos que na igreja de Jesus, pronto, voltamos aí um pouquinho, né? Só para completar aqui a explicação, né? Então, Ana Paula, a ideia é a seguinte, às vezes é cruel a gente cobrar da igreja isso, porque a igreja não tem como fazer esse filtro. Tá? A igreja não tem como estabelecer esse parâmetro de, digamos, olha, aqui eu só vou receber os convertidos, aqui só vão trabalhar os realmente regenerados, aqui só vão ser batizados os verdadeiramente lavados no sangue de Jesus. Então, e ao contrário, porque quando a igreja ela estabelece esse tipo de critério e parâmetro, ela pode estabelecer um filtro que o próprio Jesus condenou. Porque Jesus disse que a gente não cabe a nós separar o joio do trigo. Né? Um dia ele fará essa divisão. Então, a realidade da igreja é, eu como pastor, eu como cristão, preciso tratar todos como trigo, sabendo que no meio tem joio. Então eu tenho que ter prudência, sabedoria. Mas cabe a mim tratar todas as pessoas como trigo. Né? Esse é o meu papel enquanto igreja. E aí a gente vai seguindo em frente. Mas essa é uma conversa ampla, né, sobre outras tantas questões que a gente poderia colocar aí. Tá? Muito bem. Gente, agora vamos fechar, hein? Eliane aí agradece a Deus por esse estudo, pela sua vida, pastor. Tem sido bênção. Né? Deus fala de um processo de intimidade com o Senhor, é verdade, né? Tem os frutos, né? Também nessa discussão, claro, é aquela coisa dos frutos. Pelos frutos a gente pode ir percebendo, né, digamos assim, sinais, indícios, né, de que, poxa, essa pessoa, né, demonstra ser alguém realmente transformado. Essa não. Mas sempre será um julgamento nosso, parcial, né, limitado, né, sobre esse assunto. Tá bom? Gente, um abração. Deus abençoe. Boa noite. Quarta-feira aí, ó, se prepare o gran finale da nossa jornada. Fiquem com Deus.